Bom, a gente vai para a primeira roda de análise aqui do WW dessa noite. Eu vou convidar para integrar a roda o diretor de PESP, cientista político, Antônio Lavareda. Boa noite, Lavareda. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Caio. Boa noite, Carol. Boa noite, Raquel. E já vou lançar a primeira para você, Lavareda. Qual a simbologia desse super sábado? Eu não me lembro, nas campanhas presidenciais, de um sábado ou de um dia em que concentrasse os 4 candidatos na mesma cidade, os 4 principais candidatos na mesma cidade. É o Nordeste que vai decidir essa eleição? Olha, Caio, o Nordeste é uma base, é uma região fundamental, né, com seus 27% de eleitores, e a Bahia é o principal estado, o maior estado também em termos de eleitorado da região. Lembrar que em 2018, o Haddad, sob o Bolsonaro, conseguiu na Bahia um pouco mais do que no conjunto da região. Ele teve 70-30 de votos válidos no Nordeste, fazendo os arredondamentos, e na Bahia teve mais, foram 73-27. Ele extraiu de lá e teve uma dianteira de 3.400.000 votos em 2018 no segundo turno na Bahia. Então, se o presidente Bolsonaro pretende reduzir a diferença do Nordeste, a Bahia, de fato, é o principal, digamos, é o principal celeiro eventual desses votos. Já ao mesmo tempo que manter o desempenho histórico do PT, que já foi grande em 2002, lembrar que Lula teve 61% dos votos da região em 2002, mas isso saltou mais 10 pontos percentuais, chegaria a 71% em 2006, e de lá para cá isso variou muito pouco, fica ali em torno de 69%, 71%, na última eleição 70% com os arredondamentos. Então, para o PT também é fundamental. E os demais aspirantes, Ciro Gomes, pretendendo crescer, ele é um candidato do Nordeste, do Ceará, e tem um desempenho na Bahia importante e pode, eventualmente, lhe proporcionar mais alguns pontos. E a candidata Simone Tebet também lança aí, tem a esperança de poder prosperar na região através do seu principal estado. Interessante, Lavareda. A Raquel Landim, ela esmiuçou todos os dados, está dominando, sabendo tudo de Bahia aqui, e ela vai aprofundar um pouco mais essas colocações suas, inclusive com uma tela para a gente dar uma olhada nos números lá. Vamos lá, Raquel. Caio, eu peguei alguns dados até da Quest, aí, outro instituto de pesquisa também, que mostra um pouquinho de como é que está a disputa na Bahia para governador. Eu acho que a saída, a avaliação que eu tive é que a saída dos candidatos a presidentes para a Bahia tem muito a ver com essa disputa a governador. Ao contrário de outros estados do país, na Bahia não é um candidato nem ligado a Lula, nem ligado a Bolsonaro que está na liderança. A ACM Neto, do União Brasil, está disparado na frente com 67%. Então, tanto Lula quanto Bolsonaro vão à Bahia para tentar salvar os seus próprios candidatos. No caso do PT, Jerônimo Rodrigues, com 6%, foi um nome bancado ali pelo governador Rui Costa, não era o preferido de uma boa área do PT, e o ex-ministro João Roma, candidato de Bolsonaro, do PL, com 5%. Você alavancar o governador na Bahia para os dois pré-candidatos é muito importante, não só para ter o governo do estado tão fundamental dentro do país, o maior estado em votos do Nordeste brasileiro, mas também, claro, para tentar alavancar os votos da candidato a presidente. E aí, nessa segunda tela, a gente vê esses dados exatamente que o Lavareda estava mencionando. Lula numa liderança absoluta com 63%. Bolsonaro, que precisa que João Roma tenha um desempenho melhor para crescer, está com 17%. E Ciro Gomes pontuando apenas 5%. Vamos lá, a Carolina Brígido está debutando aqui no WW, Carol? Não, já participou com a gente. Eu já fiz com o VAC, com vocês só, nunca fiz. Tá bem. A Carol me avisou aqui, ela quer perguntar algo para o Lavareda. Fica à vontade, Carol. Deixa eu perguntar para o senhor, Lavareda, quando a gente olha as pesquisas nos estados, existe uma flutuação maior. Parece que os candidatos têm mais mobilidade entre uma pesquisa e outra. E pelo que a gente está vendo na nacional,
está ficando tudo mais estável. Me diga se eu estiver equivocada. De qualquer forma, eu queria saber do senhor a perspectiva daqui para frente, que vai começar a campanha oficial mesmo agora em agosto. Em que medida que essa campanha oficial ela pode influenciar nos candidatos da Nacional e nos candidatos dos estados? E mais, o senhor acha que quem está no poder tem mais tendência de subir agora com essa oficialização das campanhas ou não? Carol, foram aí umas três questões. Vamos ver se eu respondo algumas delas. Em primeiro lugar, à medida que a campanha comece, quais são os cenários que podem ter uma evolução, uma movimentação maior, uns em relação aos outros? Quanto mais elevado for o agregado das intenções de voto espontâneas, como é o caso da disputa nacional, onde você tem mais de 70% dos eleitores já com intenção de voto que se manifesta espontaneamente, menos espaço, menos possibilidade para grandes mudanças do ponto de vista das intenções de voto estimuladas, das preferências dos eleitores. Por quê? Porque a intenção de voto espontânea revela o grau de consolidação, digamos, das preferências dos eleitores, e a gente sabe que nesse ano, na disputa presidencial, nós temos um volume inusual, comparativamente ao passado, obviamente, desse agregado. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que as intenções de voto para os candidatos aos governos estaduais, prestem atenção, as intenções de voto espontâneas são relativamente baixas ou bastante inferiores às intenções de voto espontâneas da corrida presidencial. Ao que parece, o eleitor está nessa fase, prestando mais atenção e, como eu disse, consolidando suas preferências no que concerne à disputa principal, que é a de presidente da República, e deixando para depois a disputa pelos governos estaduais. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E lembrando que o efeito principal, a relação, a imbricação das disputas majoritárias, presidencial e de governo, é um efeito, sobretudo, top-down, é de cima para baixo. A escolha presidencial, em algum momento, afeta as escolhas estaduais. E eu estimo que nós poderemos ter, pelo grau de polarização precoce, não é? Pelo acirramento, pela ideologização da campanha, eu acredito que nós podemos ter uma das eleições estaduais mais nacionalizadas, ou seja, com a influência do pleito presidencial da nossa história, alguma coisa comparável a 2006. Nós estamos falando da Bahia, por exemplo. Na Bahia, até 10 dias da eleição, até 10 dias antes da eleição, o candidato Paulo Souto, então do PFL, estava praticamente ungido governador do estado já no primeiro turno. Pois bem, em 10 dias se produziu o segundo turno e no segundo turno Paulo Souto foi derrotado por conta do fator nacional. A avalanche, o voto em Lula no Nordeste e na Bahia também naquele ano. Agora, Lavareda, é uma reflexão que eu sempre tenho, que a direita brasileira ela teve um voto muito forte no Nordeste, especificamente na Bahia, né, com o carlismo, né, nos anos 90, e o Lula, de certa maneira, a partir de 2003, tomou esse reduto para o Partido dos Trabalhadores e principalmente para o Lula. E a direita tomou poder em 16, né? Primeiro com Michel Temer, depois com Jair Bolsonaro, e não conseguiu retomar o Nordeste desse reduto, né? De volta para a direita brasileira. Por que, na sua avaliação, essa resiliência, o Lula praticamente imbatível nessa região do país? Olha, Caio, você fez uma boa panorâmica aí do desempenho dos segmentos ideológicos na região. Lembrando que na Nova República, 1989, o Collor ganha no Nordeste. Aliás, o Collor ganha entre os eleitores mais pobres, sobretudo de todo o país. E há uma grande concentração em termos relativos a uma elevada proporção da população dessa região pobre, da base da pirâmide do ponto de vista de renda e de escolaridade. Em alguns estados, em vários dos estados da região, por exemplo, a renda
do Auxílio Brasil hoje, ou do Bolsa Família, o significado econômico dela ultrapassava aquele da renda extraída de ocupações formais, por exemplo. Então, o Nordeste tem essa população, esse eleitorado bastante pobre, que a partir de 2002 vota no Lula, como eu lembrei anteriormente, vota no PT, o Lula já obtém 61%, mas depois dá um pulo em 2006 e se mantém assim desde então. E por quê? Porque as políticas distributivas, nós estamos falando do próprio Bolsa Família, a extensão, o Bolsa Família, como sabemos, é um programa que foi originado de programas sociais anteriores do governo Fernando Henrique, mas ele foi consolidado, unificado e ampliado em termos de alcance de famílias no primeiro governo petista, e ao lado de outras políticas sociais, a exemplo da expansão em termos reais do salário mínimo, elevação do salário mínimo, programas de crédito aos quais teve acesso a população também da região, desenvolvimento de um grande número de escolas técnicas, elevação do acesso ao ensino médio, ensino técnico e também implantação de campi universitários, ou seja, centros universitários espalhados na região. Tudo isso deu um peso especial, consolidou aquele movimento ascensional de 2002 e trouxe a região, né, sob a bandeira da esquerda, a bandeira petista, até o momento. E sob esse guarda-chuva da eleição presidencial, lembrar que eu falei no efeito top-down, os governos estaduais foram eleitos governos petistas e mantidos, mesmo quando, no ano de 2018, Jair Bolsonaro, o candidato da extrema-direita, empolga o poder e vai ao Planalto. Mas, mesmo assim, a região manteve seus 9 governadores alinhados nesse campo de esquerda, ou seja, com o PT, seja com o PSB, partido de centro-esquerda. Sim, interessante, é importante a gente pontuar, a gente está falando do Nordeste, da liderança do Lula no Nordeste, mas o Lula, pelas pesquisas, lidera aqui em São Paulo, lidera em Minas Gerais, tem vários estados, salvo engano, pelo menos na contabilidade de petistas com que eu conversei essa semana, Bolsonaro acho que na frente em 5 estados. A gente está falando aqui de um perfil de voto a ser conquistado, né? Mas vamos ver um outro perfil de voto que está em disputa também, que é o chamado andar de cima. O PIB, o mercado, os empresários, né? Historicamente avesso ao PT, à esquerda, esse grupo tem sentado para conversar com Lula, que hoje criticou os banqueiros. E o Bolsonaro, por sua vez, prometeu um espaço importante no governo para os empresários num eventual segundo mandato. O WW mostra agora como os líderes nas pesquisas têm se posicionado em relação aos eleitores mais ricos. Lula tem intensificado os encontros com os empresários e profissionais do mercado. Mas hoje, em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador, voltou a fazer críticas ao setor financeiro. Na cabeça dessa gente não existe pobreza, não existe fome, não existe gente dormindo na rua, não existe gente dormindo na sarjeta, não tem criança morrendo de desnutrição. Essa gente só fala em teto de gasto, em política fiscal. Ou seja, eles não falam em política social, eles não falam em distribuição de renda, eles não falam em distribuição de riqueza. Sabe, é uma coisa maluca, parece que eles vivem numa redoma de vidro em que o mundo gira em torno dele e dos interesses dele. O ex-presidente ainda criticou os banqueiros e chamou de imbecil quem acumula muito dinheiro. Essas pessoas não podem ser ignorantes de quererem só acumular riqueza. O fulano de tal é o mais rico do mundo, tem 50 bilhões de dólares, o outro tem 70 bilhões, o outro tem 50. Para quê? Para que você vai gastar no quê? Para que você quer acumular tanto dinheiro, imbecil? Distribua uma parte disso em salário. Bolsonaro faz acenos diretamente aos empresários com medidas como a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. De olho na reeleição, Bolsonaro também tenta dar mais representação política ao setor produtivo. Essa semana prometeu recriar o Ministério da Indústria se for reeleito e disse que os empresários vão escolher o ministro. E pretendemos, conforme foi sugerido na FIENG, há 2 meses, em havendo uma reeleição,
recriar a indústria e comércio, cujo ministro seria... cujo ministro seria indicado pelos senhores, né? Com o perfil dos senhores, para exatamente ter liberdade para trabalhar. Vamos a mais uma roda de análise. Raquel Landim domina como poucos e poucas esta área. O PIB escolheu seu candidato? Caio, tem uma divisão. Você tem alguns poucos empresários que são muito bolsonaristas. Você tem um grupo de empresários com Lula, principalmente por conta da política ambiental e da política externa de Jair Bolsonaro. E você tem uma grande fatia do empresariado e do sistema financeiro que está com Bolsonaro, porque acha que no balanço das contas, o Luiz Stuhlberger até mencionou isso, se não me engano, na semana passada, numa reunião fechada, que no balanço do arcabouço econômico, excluindo educação, saúde, só mesmo falando da parte da política econômica, na visão desse empresariado, Bolsonaro vai melhor. O que o Lula vinha fazendo nas últimas semanas? Nas palavras de um interlocutor dele hoje, me descrevendo, ele disse, olha, está tentando furar a bolha. Ele falou durante muito tempo para os movimentos sociais, para a sua base, e teve 3 encontros com o empresariado nos últimos tempos. Um com advogados e empresários mais de porte médio. Teve um outro com essa base de economistas do Tucanato, na casa do Cláudio Haddad, no ISPER, e teve um mais recentemente na casa de um advogado, mas que reuniu nomes fortes do empresariado. E ali, o presidente leva a Alckmin, para que a Alckmin faça uma defesa dos governos petistas, da época do Lula, de superávit primário, de crescimento, esquecendo ali a era Dilma, mas isso tudo vindo da boca do Alckmin, a ideia é que dê mais credibilidade. E os empresários saem dali ainda muito ressabiados, porque como o Lula menciona, eles estão preocupados qual que vai ser a âncora fiscal de um eventual governo Lula e até mesmo de um eventual governo Bolsonaro. A gente não tem esta clareza hoje. E aí, durante esse movimento que Lula está fazendo de se aproximar desse empresariado, do qual ele não precisa para vencer a eleição, mas ele precisa para governar, ele solta essas declarações hoje à rádio, né? Querendo dizer que o mercado precisa ter um papel social. Isso não é próprio dos agentes financeiros, né? As empresas hoje estão mais com essa preocupação, com a responsabilidade social e etc. E aí eu questionei o interlocutor do ex-presidente Lula. Falei, que contradição é essa? E ele falou assim, às vezes ele acaba colocando aquilo que ele realmente pensa. Sim. Ele diz que tem uma frase que o Lula costuma falar para os interlocutores, que é o PIB, os empresários não votam comigo. A Faria Lima não vota em mim, mas quer dizer como que eu tenho que governar. A Faria Lima viveu bem com ele ali em 2003, né? Sim. Tem essa divisão entre o Lula 1 e Lula 2. O Lula 1, um governo de mais austeridade, o governo Lula 2, um governo com a entrada ali do ex-ministro Guido Mantega de mais gasto fiscal. Essa divisão é muito clara na cabeça do mercado. O receio é de um governo Lula 2. E o ex-presidente Lula me disse hoje, esse interlocutor não gosta dessa divisão. Ô Carol, a gente viu aqui esses diferentes perfis de eleitorado. Algum tende a mudar mais? Empresários podem embarcar nessa candidatura Lula e, por outro lado, o Nordeste, de alguma maneira, pode se mexer em direção ao Bolsonaro? Qual a sua avaliação? Olha, Caio, essa é a pergunta de $1 milhão, né, para deixar aqui no tema econômico. Enfim, de qualquer forma, a gente vê que Bolsonaro, que está 19 pontos atrás de Lula pelo último Datafolha, a impressão que dá é que ele quer dialogar mais com ricos e pobres. Ele quer virar o voto dos ricos e virar
o voto dos pobres. Por quê? A gente vê que Bolsonaro fez esse aceno hoje aos empresários, tem um discurso de diminuição de carga tributária, tem todo esse aceno para esse público, mas ao mesmo tempo a base governista está fazendo um grande esforço para aprovar no Congresso essa chamada PEC das bondades, que nada mais é do que um aceno para os mais pobres. Agora, como a Raquel bem pontuou, existe uma diferença entre o que quer a campanha de Lula, o que a campanha quer que ele diga, e o verdadeiro Lula, o que ele está disposto a dizer. Hoje ele fez essa crítica aos banqueiros. Se a gente pensar desde o ano passado, no ano passado ele tinha aquele discurso de revogação de reforma trabalhista que também não soava bem para o empresariado, e aí depois disse que ia revogar só um pouco, e aí depois disse que não ia mais revogar nada. Então, de certa forma, a gente vê Lula agora tentando medir o discurso para agradar não apenas o eleitorado cativo, mas para tentar também entrar nesse público que aparentemente é mais bolsonarista do que petista, que são os empresários, como disse Caio, o andar de cima. Lavareda, você domina essa numeralha toda do eleitorado brasileiro, das urnas, como pensa o eleitor brasileiro. Quando você pega suas planilhas aí, qual faixa do eleitor, e aqui eu vou incluir não só o que a gente está forçando aqui, o debate da faixa de renda, mas sexo, idade, qual tipo de eleitor brasileiro está mais propenso a cambiar, né? A mudar o seu voto, está mais conquistável nesse momento a ponto de influenciar no resultado final? Olha só, Caio, os eleitores mais propícios a eventualmente mudar suas intenções de voto são aqueles eleitores menos interessados no processo eleitoral. Isso é uma coisa muito curiosa. Eu identifiquei isso no primeiro painel. O painel é um estudo que se faz exatamente entrevistando as mesmas pessoas durante uma campanha eleitoral. Isso tinha sido identificado ainda na década de 40 pelo Paul Lazarsfeld nos Estados Unidos, num trabalho que é clássico a respeito de People's Choice, é um trabalho seminal na área de estudos eleitorais, e eu levei a cabo coordenei o primeiro painel realizado numa eleição brasileira em 1985. E confirmei o seguinte, que é a descoberta lá do Lazarsfeld. Quanto mais interessadas as pessoas são na campanha, quanto mais elas prestam atenção, quanto mais elas assistem programas eleitorais, etc. e tal, discutem eleições, menos elas mudam. Exatamente, elas já participam, já têm esse interesse, porque elas têm um interesse elevado. E essa é uma característica da eleição de 2022. As pessoas estão muito interessadas na eleição, muito atentas, e, de resto, haverá mudanças naquele contingente que presta menos atenção, não é? Que acompanha menos todo o debate e toda a comunicação. Esse é o desafio das campanhas, sobretudo daquelas campanhas, diferentemente da campanha do presidente Lula, cuja estratégia, em última instância, é mantenedora. É impossível nós pensarmos que o ex-presidente Lula pode avançar dos 46, 47, 45 e chegar a 50 pontos percentuais do eleitorado, ou seja, ele teria 75 milhões de votos no primeiro turno. Isso é praticamente impossível, ninguém teria, ninguém terá. Pois bem, os outros candidatos precisam apostar em eleitores que não estão prestando atenção na campanha eleitoral, o que é um desafio formidável. As redes sociais permitem isso hoje com mais facilidade, a campanha de televisão também vai propiciar essa atenção. Em geral, os eleitores que mudam mais, pensar que no Brasil, para você produzir mudança substantiva, por exemplo, uma Simone Tebet crescer substancialmente, ela precisa avançar nas camadas de baixa renda, Caio, nas camadas de baixa renda e baixa escolaridade. E aí nós temos, esses candidatos têm um problema, que é o ex-presidente Lula ancorado nessa base da sociedade.
E o que é que dá tanta consistência para as intenções de voto do ex-presidente Lula, Caio? É a avaliação retrospectiva dele. Ele é um presidente que é avaliado, cujos governos, né, quando o eleitor olha para trás e é perguntado pelo que sabe ou pelo que ouve falar, como é que foram os governos do ex-presidente Lula, 58% classificam como ótimo e bom. É esse bolsão, é esse oceano, é daí que o ex-presidente extrai suas intenções de voto. Então, os eleitores que prestam menos atenção, que têm menor interesse, esses podem ser capturados. Lembrando também, Caio, um outro ponto que traz dificuldade para esses candidatos, como eu dizia. Esse eleitor menos interessado é daí que nós extraímos, ou que é extraído, o maior contingente da chamada alienação eleitoral. Votos em branco, votos nulos e abstenções. Grande contingente. Em 2018, Caio, nós tivemos nessa categoria mais de 40 milhões de eleitores. Mais de 40 milhões de eleitores brasileiros não votaram em nenhum candidato em 2018. Agora, posso, sim, Caio? por favor. Lavareda, qual que você estima hoje que é o que pode ser agora em 2022 o tamanho dessa alienação eleitoral? Olha só, Raquel, essa alienação de 2018 foi composta, como ela é composta, de votos em branco e nulos e das abstenções. As abstenções chegaram a 30 milhões, em torno de 30 milhões de eleitores na eleição presidencial. 27,3% no primeiro turno, e esse número ainda cresceu no segundo turno para um pouco mais do que 28%. Alguns analistas, ingenuamente, supõem que esses números superlativos têm muito a ver com o delay da comunicação dos cartórios eleitorais, dos cartórios cíveis, dos cartórios de registros civis aos tribunais regionais eleitorais. Mas isso não procede. Nós já estudamos o desempenho da abstenção em municípios que sofreram cadastramento antes e depois do cadastramento. E, de fato, a abstenção tem pouco a ver com isso. Ela é elevada de fato, até porque você não poderia imaginar, nós temos 30 milhões de eleitores falecidos dentro dos registros da Justiça Eleitoral. Esse ano, nós precisamos levar em conta o seguinte, 2 fatores. O primeiro fator deles, a abstenção tem muito a ver, ela é recorrente, ou seja, ela dialoga, ela de certa forma reproduz a abstenção das eleições anteriores. A última eleição nossa, eleição municipal, a alienação cresceu por conta da abstenção, foi para 31%, eu falei 27,3% alienação na eleição presidencial, ela foi para 31% nas eleições no agregado das eleições municipais. Nós tivemos 69% de votos válidos efetivos, para você ver como é pouco para o caso brasileiro, onde o voto é obrigatório. O percentual de votos válidos dentro do registro eleitoral da eleição norte-americana presidencial 2020 foi de 68%. Interessante. Então, praticamente Sim. a mesma coisa, embora o nosso voto seja obrigatório. Mas o outro fator que eu quero lembrar, então, um fator aponta que a alienação pode ser até maior do que foi registrado em 2018. Mas há um outro fator que aponta na direção, que é a taxa de interesse. Uma eleição onde o eleitorado está muito interessado, em geral, cai a alienação. Lavareda, eu só vou pedir só para você concluir brevemente, para a gente poder chamar o break aqui. Era só isso. Esse segundo fator contribuirá, possivelmente, para uma redução da alienação, ou seja, a elevada taxa de interesse no pleito.